Nesse vídeo aqui eu quero desmistificar o limiter na masterização para você entender de fato na hora que for usar esse processamento ali na tua master, tá? Então, o meu objetivo aqui não é que você aprenda a usar um plugin específico, mas que você consiga, com qualquer limiter na mão, chegar no resultado que você está buscando ali, certo? Vamos para a tela do meu computador, eu trouxe aqui dois limiters para a gente entender o funcionamento deles, mas principalmente focado no ProL, tá? Que é um pouco mais completo, e aí vocês vão conseguir dominar mais funcionalidades que vão ter em outras ferramentas. E esse vídeo aqui ele vai ser separado em duas partes, dentro desse próprio vídeo, tá? Que a primeira parte a gente vai entender os conceitos, né, dentro aqui do limiter, e depois a gente vai fazer, né, uma parte aqui mais prática mesmo para vocês entenderem alguns aspectos na prática, tá? Mas antes da gente entrar nesses dois tópicos, eu quero fazer dois adendos sobre limiter na masterização. O primeiro, e eu falei isso no vídeo sobre compressão na masterização, que é, você não vai pensar na dinâmica só agora, tá? Você não vai pensar em ter mais volume só agora. Você está pensando, na verdade, você deveria estar pensando isso em todos os processos anteriores, não só você, como as outras pessoas envolvidas, desde a parte da composição, da gravação, da mix, enfim, tá? Então, não pense só agora na dinâmica. Você deveria estar pensando nisso já nos processos anteriores. E o segundo adendo é que normal que a gente não use só um limiter também na masterização. Você pode usar dois, três. Inclusive, se você já viu sessões que eu trouxe aqui de masters que eu fiz, enfim, que eu sempre estou mostrando as sessões que eu trabalho, né? Você deve ter observado que eu normalmente uso dois limiters e um compressor, às vezes dois compressores. Então, processamento de dinâmica na masterização não precisa ser só o limiter ali, tá bom? Vamos lá. Vamos entender aqui, a gente tem uma primeira diferença, e aí por isso que eu trouxe o L1, tá? Para vocês entenderem uma coisa aqui, que é o seguinte. Você pode ver que aqui no L1 a gente tem um threshold e o outselling, né? Ou seja, o threshold é de fato a marcação que eu vou fazer, né? Uma marcação invisível, de onde eu vou começar a agir o meu limiter. Se você não entende nada sobre limiter e compressor, enfim, tem dois vídeos que você precisa assistir antes desse aqui. Primeiro é uma aula de fato, tá? É uma aula que eu trouxe do meu curso de mix e tá aqui no YouTube de graça para você assistir, que é Aprenda a Compressão de uma Vez por Todas, tá? É uma aula que eu tirei do meu curso e ensino como que funciona a compressão, enfim, então todo esse lance de threshold, attack, release, eu não vou explicar nesse vídeo, você pode ver nesse vídeo, nessa aula que já tem aqui disponível no YouTube. Segundo, compressão na masterização, tá? Que é um vídeo que muitas dúvidas que de repente pode estar surgindo nesse vídeo, você consegue matar naquele, então também assistiria esse antes de ver esse aqui do limiter, certo? Mas vamos lá. Então a gente tem um threshold aqui, né, no L1, que ele é separado do outselling. Então à medida que eu vou abaixando o threshold aqui, a tendência, tá, é que eu tenha uma master mais alta, certo? Então vamos só pra gente ver aqui, ó. Certo? Então assim, eu abaixo o threshold, ele abaixa o ponto ali que ele vai começar a limitar e ele compensa esse volume. Se eu quiser que ele apenas trabalhe com esses picos, mas não fique mais alto, é só usar esse link aqui, que ele vai controlar o threshold e o outselling juntos, né? É a mesma coisa aqui no ProL, tá? Esse ganho aqui do ProL é como se fosse se você estivesse abaixando o threshold, ou seja, no caso aqui é abaixando, aqui é subindo. Quanto mais, no caso do ProL, eu tô subindo, mais eu vou estar limitando a minha faixa, consequentemente, mais eu vou estar tendo o sinal mais alto saindo, certo? Que é a mesma coisa se eu usasse o threshold aqui separado. Mas e se eu quiser fazer, no caso, igual aqui, ó, eu consigo usar o link, né? Para eu ter só a limitação e não ter essa compensação de volume. No ProL, você vem aqui nesse cantinho e bota 1 para 1, tá? Lógico que, se você limitar muito, você vai ter uma faixa consideravelmente mais baixa, tá? Mas para limitações que a gente geralmente faz aqui, principalmente se tratando de master, né? Basicamente é o mesma coisa, tá? Então eu só trouxe o L1 aqui para vocês entenderem o funcionamento do ganho e dessa funcionalidade aqui. Eu vou
fechar aqui o L1 e vou tirar aqui também esse 1 para 1, porque eu quero sim que a gente trabalhe essa limitação, mas também faça o ganho, isso principalmente pensando no limiter sendo o último plugin ali da tua cadeia, né. Se você de repente for usar esse limiter como um primeiro plugin ali, enfim, para processar, para só controlar alguns picos, geralmente a gente não quer esse ganho vindo junto ou não, pelo menos proporcionalmente, né, você trabalha isso de uma forma um pouco mais individual, tá. E aqui, a gente já entendeu o ganho, vamos para essa parte de baixo aqui, eu não vou me prender tanto aqui, tá, mas tem algumas coisas que são interessantes vocês saberem, para isso principalmente para vocês darem um passo posteriormente, tá. Style basicamente é a forma com que o plugin vai lidar com o teu áudio, isso varia muito do estilo musical, da faixa que tu tem, do resultado que tu tá querendo, tá. Obviamente eu não sei tudo de cabeça, tá, de todas essas opções aqui, mas você pode dar uma lida inclusive no manual da ProL que ele vai explicar exatamente quando ele recomenda usar em cada situação. Na dúvida, deixa no que já vem, que não tem erro, tá. Mas isso muda consideravelmente a forma com que ele interpreta ali o teu áudio e o resultado obviamente final que tu vai ter, certo? O Luca Red basicamente é como se fosse uma antecipação do limiter para ler o sinal antes de realmente limitar, tá? Quanto maior for esse Luca Red, mais não necessariamente, tá? Porque isso obviamente vai depender de outros fatores. Mas você costuma ter, tá? Tende a ter, na verdade, um limiter um pouco mais suave, tá bom? Geralmente, quando a gente tá mixando esses estilos mais urbanos, que a gente vai ter ali uns cortes de picos mesmo, no que não tem problema, a gente vai usar aqui de 0.2, né, no caso 0.20 a 1 milissegundo, tá? É uma faixa considerável. Mais uma vez, na dúvida, deixa como tá, para não fazer besteira, tá? Mas nessa faixa aqui, de 1 a 0.20, não tem erro não, tá? Attack Release, mesma coisa do compressor, de limiter, enfim, certo? Depois a gente vai configurar eles. E aqui esse Channel Linking, basicamente é como se fosse mesmo o ataque e o release, pensando em processamentos dos sinais L e R separados, tá? Isso modifica e resulta, tá, em diferença, dependendo da configuração que você fizer aqui, na diferenciação dos 2 canais, certo? Então se você principalmente pegar isso aqui e jogar mais para baixo, né, 0% ou abaixo de 50, 70%, tá, você pode ter sim certa diferença no L e no R, tá, o que muitas vezes pode ser interessante, mas também pode causar um certo desequilíbrio, tá. Mais uma vez, na dúvida, deixa como vem, tá, não inventa a roda aqui, tá. Mas se for mexer, e aí eu até recomendo que você faça uns testes, cara, geralmente é de 70 pra cima, tá, 70 pra cima, então você vê aqui que ele vem, se eu não me engano, 75, aqui já vem 100%, então é uma faixa que a gente trabalha com uma certa segurança ali. Isso é interessante, é uma forma da gente trabalhar também o estéreo da nossa faixa, assim, não tem dúvida nenhuma, mas querendo ou não, é algo que exige um pouco mais de precisão na hora de ouvir, precisão de monitoramento, né, enfim. Então na dúvida, deixa como vem, tá. E aqui embaixo a gente tem 4 pontos fundamentais, né. O True Peak Limiting, que basicamente é como se na verdade se o limiter vai interpretar dB True Peak ou não, certo. E aí se você não sabe dB True Peak, vamos dar uma pesquisada aí, mas geralmente, tá, eu envio as faixas pensando sim no dB True Peak, em menos 0.1, 0.2 até -1, tá. Aí depende um pouco do estilo, da faixa, enfim. Então, geralmente eu uso aqui ligado, mas tem muitos engenheiros de master que usam ele desligado, tá? Que aí vai às vezes mandar a master, 0 dB True Peak ou sei lá, 1 dB True Peak, enfim, tá? Aí depende um pouco do que você tem de conceito, de como você quer entregar essa faixa, enfim, tá? É um papo que a gente poderia fazer, nem um vídeo só, uns 10 vídeos só sobre isso aqui, tá? O oversampling é como se você desse mais informações pro seu limiter, tá? Então, isso evita, né, certos tipos de problemas que você pode ter ali na sua limitação, tá? Alguns clippings, algumas coisas nesse sentido. Então, se você quer uma como que eu posso dizer? Dar mais detalhes, mais informações ali
pro teu limiter, tá? Para evitar esse tipo de problema, você pode usar. Só que isso também gera consideravelmente um consumo maior de CPU. Tanto que aqui ele fala, né, ó, que ele já até coloca para você saber que o 16 e o 32 consome muita CPU, tá? Na dúvida, usa 0 ou 2 ou 4, mas geralmente você não vai sentir, tá? Esse problema na hora de na hora que você estiver escutando ali, tá? Isso, galera, a gente tem que lembrar que a maioria da galera que vai estar assistindo esse vídeo aqui, às vezes vai estar com fone de 200, 300 reais, pares de monitores de R$ 1.000, então não vai conseguir ouvir a diferença necessariamente, né? São detalhezinhos, mas fica aqui como opção se você quiser explorar. E o dito é se você tem, por exemplo, essa faixa que a gente está trabalhando, 4424, eu quero jogar, por exemplo, para 16 bits. Né? Mas eu não uso o jitter no limiter, tá? Eu uso o jitter na exportação. Ou o vídeo passado ou o vídeo seguinte desse. Eu não sei quando vai sair, porque a gente grava uns vídeos muito antes deles saírem, tá? Mas ou o vídeo passado ou o vídeo posterior, eu mostro como que eu exporto as minhas masters. E aí eu uso o jitter lá para vocês verem essa parte da exportação, quando eu tenho a faixa 24 para 16 ou 32 para 24, 16, enfim, certo? Na dúvida, obviamente, também deixa no off. E aqui embaixo, basicamente, o seu sinal de saída, esse knob que a gente tem aqui, né, como a gente está o DB TruePic ligado aqui, ele vai considerar o quanto você quer de saída, né? Como eu disse, por exemplo, a gente pode trabalhar aqui, ó, -1, a gente pode trabalhar aqui -0.5, a gente pode trabalhar aqui -0.2, depende um pouco ali do como que você tem essa filosofia aí da finalização da tua música, tá? Tem engenheiro de master que deixa 0 dB, tem engenheiro de master que deixa clipar no DB TruePic, às vezes não clipa no DB, né, nos que a gente consegue medir por aqui, mas ele clipa no DB TruePic, tá? Nesse caso aqui, vamos deixar em 0 por enquanto mesmo, tá? E é isso, acho que vocês conseguiram ter uma noção. Tem algumas outras coisas que a gente poderia explorar aqui, questão de medição e tal, mas eu acho que o principal aqui é isso. E eu tenho absoluta certeza que talvez aí um curso de mix que tu tenha comprado não tenha explicado metade disso aqui, né? Mas enfim, tá? A gente percebe que aqui embaixo, né, a única coisa que vai realmente mexer na sonoridade em si, pensando agora no processo de master, é o TruePic, né? E o sinal de saída, que aí você vai botar um pouco mais baixo, enfim, tá? Mas o jitter é a conversão, né, de bit depth, e oversampling é como ele vai ler o teu sinal, né, resumidamente. Vamos lá. O que eu vou fazer pra gente conseguir, isso é pra segunda parte aqui, que é, como eu prometi pra vocês, a segunda parte é a parte mais prática, né? A gente vai usar o limiter aqui nessa faixa. Eu vou fazer assim bem simples, pensando esse limiter como o último limiter da minha cadeia, tá? Então eu vou deixar esse look ahead aqui, eu posso deixar ele em, vamos deixar ele 0.60, tá? Eu vou deixar esse ataque 400 milissegundos, tá? E eu vou deixar o release em 0, certo? Se você não viu o vídeo de compressão, você volta lá, vai entender porque que geralmente a gente usa o release em 0 ou, né, números menores, tá? E o ataque 400 é um ataque médio, assim, geralmente funciona. Vamos dar um play aqui pra gente escutando. E enquanto eu vou escutando, eu vou ir aumentando esse ganho. Lembrando que a gente vai ter um aumento de volume, mas como se a gente estivesse abaixando o threshold, certo? Então a gente vai ter uma limitação cada vez maior. Quanto mais a gente for aumentando, mais vai limitando. Vamos dar um play e vamos ver. Parece bom. Vamos ver se eu tenho um ataque aqui, ó. No mínimo. O que ele entrega, ó. A gente perde consideravelmente o punch, né? Vamos voltar esse ataque aqui pra cima.
Você pode observar que a gente perde um pouquinho o punch do kick, tá? Mas eu acho que, assim, nessa equação ficou legal. A gente conseguiu um volume bom, perdemos um pouquinho do punch do kick, mas não desconfiguramos totalmente a faixa, certo? Posso abaixar se eu quiser, por exemplo, não, eu quero realmente preservar mais esse punch do kick, enfim, poderia abaixar aqui, mas eu acho que a gente chegou num bom resultado aqui, né? O que a gente fez, resumidamente, né, foi aumentar um pouquinho o look ahead que veio por padrão, deixar o ataque aqui em 600 e pouco, então um ataque mediano, né? O release mais rápido possível e ir controlando o ganho, né? Se eu quero uma precisão maior, aqui eu posso vir no oversampling e aumentar. Se eu vou estar fazendo a exportação ali para um bit depth menor, ativo aqui o Divter, né? Principalmente aqui no Noise Shape, né? Geralmente é o que a galera mais usa, é o mais atual aí pra gente usar. E é isso, aí se eu quiser, por exemplo, só controlar aqui o dB True Peak de saída, eu venho aqui, por exemplo, eu vou botar aqui 0.3. E aí é isso, aí eu sei que agora não vai estar clipando, né? Mas se eu não quiser, eu desativo o dB True Peak. E aí agora ele muda aqui, ó, ele não considera mais dB True Peak, né? E aí, por exemplo, deixo em 0. Provavelmente vai estar passando um pouquinho ali no dB True Peak, sei lá, 0.1. Dá pra gente abrir aqui, ó, o WLM Meter da Waves, ele mostra pra gente aqui o dB True Peak, ó, vamos observar. Como eu imaginei, ó, 0.5, ou seja, a gente tem uma faixa que não tá clipando aqui no nosso canal. Vocês podem ver que o que ela chega aqui é 0, não clipou, mas a gente tem um clipe aqui no dB True Peak. Vai do que você acredita, do que você gosta, se faz sentido ou não, de repente, até pro estilo da faixa que você tá usando e tudo mais. Se a gente quiser mandar, igual eu falei nos termos, né, sei lá, menos 1 dB True Peak, muitas plataformas, inclusive, recomendam, tá? A gente coloca menos 1 aqui, liga o dB True Peak, resetar aqui, ó, vamos ver. Olha como que tá, né, o menos 1 aqui, ó. Cravado. Tá cravado o menos 1 dB True Peak, tá? Por quê? Porque agora a gente ativou o limiter para deixar certinho, não passar de menos 1, certo? E é isso, meu povo. Claro que limiter é muito mais complexo que isso, tá? Inclusive eu nem sou engenheiro de master. O meu objetivo aqui é conseguir compartilhar um pouco com vocês conseguirem pelo menos fazer um pouco mais consciente da próxima vez que você for usar um limiter aí na sua masterização. Lembrando que você pode aplicar esses conceitos aqui que você entendeu em qualquer outro plugin e inclusive na mix, tá? Você pode usar o limiter na mix, em grupos de bateria, numa voz, fica à vontade. Lembrando que o limiter nada mais é do que o compressor com ratio mais agressivo, né? Então, muita gente tem medo de usar o limiter durante o processo de mix, mas usa compressor à vontade, né? Às vezes a pessoa vai e bota um compressor lá com 10:1 de ratio, 8:1 de ratio, sendo que isso já é quase um limiter, né? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha agregado na sua carreira. Uma coisa que eu peço para você apoiar o nosso trabalho aqui, porque realmente dá muito trabalho fazer isso aqui, tem a galera que edita, que dá um trabalho também para editar. Eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo aqui, é uma forma que o YouTube entende que esse conteúdo foi interessante e envia para outras pessoas. E você também pode se inscrever para não perder os próximos vídeos. Aqui embaixo tem os meus treinamentos, eu tenho um curso de mixagem, que é o MAP, onde a gente ensina mixagem, masterização, conceitos desde iniciantes até conceitos mais avançados. E se você quiser dar um passo anterior, não está confiante ainda para entrar no MAP, você pode entrar no meu treinamento de mixagem pensando no campo mais tridimensional. Eu explico um pouco mais sobre cada treinamento nas páginas dos links aqui embaixo, tá? Tem a minha escola também,
onde você pode aprender essa parte mais de negócio, de business. A gente está fazendo aulas gratuitas aqui no YouTube também, para você aprender esse aspecto mais de negócio, de venda, atendimento, prospecção de cliente, etc. Também é muito importante aí para a gente conseguir se manter financeiramente nesse mercado. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não se esquece de deixar também um comentário com indicações, feedbacks, elogios, críticas, enfim. Eu estou sempre lendo os comentários aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis e tchau.